Hoje nós vamos continuar nossa série sobre a bondade de Deus, e nós vamos falar hoje sobre o Deus dos meus vales. O Deus dos meus vales. Quantos aqui têm acompanhado a série da bondade de Deus? Diga amém. Amado, tem um ditado árabe que diz que luz do sol o tempo todo faz um deserto. Luz do sol a todo momento cria-se desertos. E a vida, ela é assim, a vida não é só feita de sol. A vida tem dia, tem noite, tem tempo bom, tem tempo ruim, tem altos, tem baixos, tem sol, tem chuva, tem calor, tem frio, tem montanhas e tem vales. O problema é que as pessoas muitas vezes chegam para mim e falam assim: Tim, você não está entendendo, eu estou numa noite chuvosa e friolenta. Tipo assim, tudo que é possível de errado está acontecendo na minha vida. Mas entenda, isso vai passar. Por quê? Porque Deus é bom. Mesmo nos dias mais sombrios, Deus olha para você e fala: eu estou com você. Mesmo nos dias mais complicados, mesmo nos dias onde você se sente lá no fundo do vale, o Senhor olha para você e fala: eu estou com você. Amém? Então nós vamos ler Salmo 23, que é o nosso texto básico que nós estamos lendo. Vamos todos ler juntos, amém? Glória a Deus. Estão comigo? Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar. Senhor, renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges. Muito bem, classe. Nota 10 para vocês. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Por quê? Porque o Senhor Deus está comigo. Em Israel existe o vale, existe realmente um lugar, um vale chamado Vale da Sombra da Morte. E Davi passou por aqueles vales, Davi com certeza andou por aqueles caminhos, até porque foi ele que escreveu esse Salmo 23. E em alguns pedaços desse vale, ele chega a ser muito estreito, mas muito estreito mesmo, e as encostas dele chegam a ter 240 metros de altura. É um vale bem profundo. É um lugar bem obscuro, em alguns pontos do Vale da Sombra da Morte, e onde o sol realmente só aparece, você só consegue enxergar o sol quando ele está realmente meio-dia, ou no alto, realmente é ali que está o sol. Então, Davi uma das referências de Davi é essa: mesmo que eu esteja vivendo um período onde de repente só lapsos de momento que eu tenho alegria, ou mesmo que eu esteja vivendo tempos onde parece que tudo está dando errado. Alguém que já passou dias quando você olha e fala assim: meu Deus, não tem nada para ficar pior? Eu já passei vários dias assim. Você fala: não existe coisa pior. Enfim. Mas Davi mesmo assim, ele olha e ele escreve: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu passe por tudo isso, não temerei, porque o Senhor está comigo. Deus, Ele é também o Deus dos vales. Há 2.900 anos atrás, um certo rei chamado Acabe, ele estava passando por um problema de uma guerra, de um embate, onde 32 nações queriam dominar e destruir o reino de Israel, que o rei era Acabe. Só que na primeira tentativa, Deus abençoou o seu povo e eles venceram a guerra, mesmo sendo números muito discrepantes, a diferença. Só que o rei da Síria, que é o que estava liderando, ele falou assim: não vou desistir, eu vou destruir essa nação, eu vou lutar até o fim. Continua lutando até hoje, né? Continua lutando até hoje, tentando destruir Israel. Mas os seus conselheiros chegaram e tentaram falar e mostrar um plano diferente, tentaram justificar por que mesmo com tantos soldados a mais do que Israel, eles tinham perdido. E o versículo 1 Reis, capítulo 20, diz o seguinte: enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria diziam: os deuses deles são deuses da montanha, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatemos nas planícies, ou algumas versões falam, se os combatemos nos vales, com certeza seremos mais fortes do que eles.
Ou seja, se nós cercarmos ele no buraco, se nós cercarmos ele num lugar onde eles não possam fugir, porque o grande lance do vale é isso, o vale você olha para um lado é montanha, você olha para o outro é montanha, e você não tem para onde você fugir, você tem que passar. Existe um caminho e não tem outro caminho que não seja aquele. Essa é a diferença. A diferença de você estar numa planície é que para qualquer lugar que você corre, dá para correr. Simples assim. Quando você está no meio de um vale, não, só existe um caminho para você prosseguir, porque você está cercado de encostas. E foi isso que ele falou, eles venceram, o povo de Israel venceu. Por quê? Porque o Deus deles é um Deus das montanhas. Que coisa, né? Engraçado isso. Mas não era uma luta muito justa, talvez 100 mil soldados contra 7 mil israelitas. Talvez a proporção seria essa, foram 32 povos tentando destruir a nação de Israel. Olha só como é que eles se achavam. 1 Reis capítulo 20, 27. Mas o exército de Israel podia ser comparado a 2 pequenos rebanhos de cabritinhos, em comparação com a vasta força dos sírios, que enchiam aquela região. Você fala assim, não tem como, imagine só, encurrala os caras, cerca aí de uma proporção absurdamente grande, e vamos derrotar esses caras. Porque o Deus deles não é o Deus do vale, o Deus deles é o Deus da montanha. Mas, esse não é o final da história. O versículo 28 diz, o homem de Deus foi até o rei de Israel e lhe disse, quando o homem de Deus vai até o rei e fala, é porque alguma coisa grandiosa vai acontecer. E ele fala, assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, diga, dos vales. Eu entregarei esse exército enorme nas tuas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus vira e fala assim, não interessa o plano deles, eu sou o Deus das montanhas, eu sou o Deus dos vales, eu sou o Deus de qualquer lugar. Eu decido, eu sou o Todo-Poderoso, e se vocês vencerem no alto, vocês vão vencer no baixo também. Porque eu estou com vocês, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Na Bíblia, vale é vale mesmo. Mas ele também pode ser usado como uma metáfora para tempos difíceis, tempos complicados, situações difíceis que você passa na sua vida. E a maioria da nossa vida, nós não vivemos no topo. A maioria do tempo, nós não vivemos no topo da montanha. O topo da montanha é incrível, a vista é ótima, mas nem sempre nós conseguimos viver a todo momento no topo. Vira e mexe, circunstâncias vai acontecer na nossa vida que vai nos fazer viver no vale. E a pergunta é, qual é o vale que você está vivendo hoje? Qual é a situação difícil que você tem vivido hoje? Qual tem sido o lugar sombrio que você tem andado? E antes da gente quero falar sobre 4 vales que a Bíblia fala, que inevitavelmente você vai passar durante a sua vida, não tem como você escapar, você vai passar por esses 4 vales. Mas antes eu quero falar algumas características de vales na palavra de Deus. Primeiro, vales são parte da vida, eles são inevitáveis. Inevitavelmente você vai passar por vales, você vai passar por situações difíceis na sua vida, faz parte, não tem como evitar. Se você não estiver passando por um vale, pode ter certeza, você está saindo de algum vale, ou você está prestes a entrar em algum vale. É fato isso. Não tem como. Por quê? Porque a vida ela é feita de ciclos, a vida ela é feita de altos e baixos, a vida ela é assim que funciona a vida. Então se você está saindo de um vale, levante a mão e glorifica. Se você está passando por um vale, levante a mão e glorifique. Se você está aí, eu estou de boa, também glorifica que você vai entrar no vale. Uma hora ou outra você vai entrar no vale, pode ficar tranquilo. Não vai fazer inveja para os outros irmãos. Não se assuste, simplesmente siga. A pergunta não é, será que eu vou passar por algum vale? Mas a pergunta que você tem que fazer é, quando eu vou passar por um vale? Porque é inevitável. Na vida, infelizmente, nós vamos experimentar muita coisa ruim. Nós vamos experimentar frustrações, nós vamos experimentar distrações, nós vamos experimentar derrotas, fracassos, perturbações, pressões. Quem aqui nunca passou por nada disso? Vem aí e ora por todo mundo, porque aí se nunca passou por frustração, distração, derrota, perturbação, conflito, tem alguma coisa errada. Amém? Isso faz parte da sua vida. Então você passar por situações complicadas faz parte da vida, faz parte. A terra prometida, ela tinha montanhas e ela tinha vales. Deuteronômio capítulo 11, versículo 11, Deus está dizendo ao seu povo, mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para tomar posse dela, ou seja, a terra prometida, ok?
é terra de montes e vales. Na terra prometida tem coisa boa e tem coisa ruim. Faz sentido? Porque o grande segredo de Deus não era dar um lugar de paz, mas é que a paz eles encontrassem no Senhor que deu a terra para eles. O grande problema dos cristãos hoje em dia é isso, eles procuram lugares de paz, eles procuram artifícios de paz, eles buscam alegria, eles acham que alegria, paz e uma série de coisas ela está no lugar onde você vive ou aquilo que você pode obter, mas esquecem que a verdadeira paz, a verdadeira alegria tem um nome. E não são os seus bens, não são o que você tem, o que você pode comprar, o que você pode comer, mas a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade tem um nome, se chama Jesus Cristo. Enquanto você não entender que a sua alegria não está naquilo que você come, aquilo que você compra, aonde você vai ou com quem você anda, você nunca vai ter a alegria e a paz verdadeira, porque ela só tem um caminho, que se chama Jesus. Olha para alguém do seu lado e fala, Jesus! 1 Pedro capítulo 4, ele está dando um conselho. Ele diz, 1 Pedro ele dá um conselho, ele fala assim, amigos, quando a vida ficar realmente difícil, não pense que é porque Deus não está no comando. Então quando você estiver passando por uma situação difícil, não ache que Deus não está no comando, Ele está no comando. Em vez disso, alegrem-se. Como assim, Tim? Alegrar no sofrimento? Sim. Alegre-se porque Ele está no comando, independente do que você esteja passando, entenda, Ele está no comando. Só o fato dele estar no comando, independente do que você esteja passando, já deve ser motivo de alegria. Em vez disso, alegre-se, pois vocês estão passando pelo mesmo que Cristo passou. É um processo, diga processo. É um processo de refinamento espiritual e a glória está chegando. Faz parte da vida. Nunca diga, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Pergunte assim, e por que não eu passar por isso? Você está vivo. Você quer ter paz? Lá na Rua das Saudades. Enterradinho lá, 7 palmos, dentro de um caixão bonitinho. Lá sim, talvez, depende, né? Será? Você não tem problemas na vida porque você é uma pessoa má, mas é simplesmente você tem problemas na vida porque você é um ser humano. O ser humano é assim. Segunda coisa que os vales nos ensinam. Vales acontece com todo mundo, é imparcial. Olha para alguém do seu lado assim, acontece com todo mundo. Não tem como evitá-los, não tem. Acontece com todo mundo. Coisas boas acontecem com pessoas más, assim como coisas más acontecem com pessoas boas. Não tem jeito, a vida é assim. Não porque Deus seja injusto, mas é porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo falho, nós vivemos num mundo onde o pecado reina e tem coisa e acontece. Salmos 34, 19, a palavra de Deus diz que o justo também passa por muitos sofrimentos. Mas olha só a diferença, ele está falando que o justo passa por todo o sofrimento, mas a diferença é o quê? O Senhor livra de todos eles. Essa é a diferença. Muitos pensam que você está passando por um problema e Deus está te punindo. Eu estou passando por um problema, eu devo estar em pecado. Eu estou passando por uma dificuldade, Deus não deve me amar. Eu estou passando por um problema, Deus deve estar irritado comigo. Eu estou passando por uma situação tão complicada, acho que Deus ele quer me fulminar. Amado, se Ele quisesse fulminar, não seria pelo que você fez, seria pelo fato de você ter nascido debaixo da semente do pecado. Ele já teria te fulminado, pode ficar tranquilo sobre isso. Mas a misericórdia dele é tão grande, a misericórdia e o amor dele são tão grandes, que ele sempre nos dá uma oportunidade. E Jesus ele veio para falar e para nos mostrar isso. Ele nos ama, ele é bom. Ele é bom. Ele nos ama, ele é bom, você tem que ter isso em mente. Mas entenda, você não passa porque Deus, você não passa por circunstâncias ruins da vida, porque Deus quer te punir. Não, você passa por circunstâncias simplesmente por você ser humano. Por você estar vivendo num mundo caído. No mundo onde a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Agora, você espera o quê? Você espera o quê? Se nós estamos aqui, não tem como. A diferença é que ser um cristão, a diferença de você ser um cristão é que ser um cristão não nos livra de passar pelo vale, mas nos garante quem vai passar junto com a gente. A diferença de você ser um cristão é que se você vai passar pelo vale, a diferença é que Jesus vai estar passando com você. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença.
Ah, mas é injusto. Não é uma questão de ser justo ou não é justo. Mateus capítulo 5 fala, porque Ele, Deus, faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Jesus está falando isso. Ele faz. Por quê? Porque Ele sempre dá uma chance para aqueles que são maus se arrependerem de seus maus caminhos. Assim como nós. Você acha que nós já nos arrependemos de todos os nossos maus caminhos? É um processo. Terceira coisa, vales são imprevisíveis. Não dá para planejá-los, não dá para prevê-los, e normalmente vem nos piores momentos. Não é assim? Mas uma coisa, tem uma frase que diz, não diga que uma coisa dá para ficar pior, porque sempre pode piorar. Toda coisa ruim sempre pode piorar. Enfim. Você não planeja momentos difíceis na vida. Não existe aquela coisa, não é uma coisa que você agenda. Seria muito bom, né? De repente falar assim, bom, esse ano acabei de casar, passo a lua de mel, de boa. Daqui a 6 meses eu estabilizo no emprego. Bom, acho que fevereiro de 2018, acho que é um bom tempo para passar por um vale. Talvez isso. Não, mas de repente, se minha promoção no trabalho demorar um pouco, aí eu peço para adiar para maio. Maio de 2018, né, então acho que é isso. Maio de 2018, passarei por uma dificuldade. Não faz sentido isso. Por quê? Porque os vales são inevitáveis. Eles são imprevisíveis. E você já percebeu como que o dia ele pode rapidamente mudar? O humor do seu dia pode rapidamente mudar. Basta apenas um telefonema. Você está no seu trabalho, você está na sua casa, recebe um telefonema da escola do seu filho. Olha, estou te ligando, porque aconteceu uma coisa com o seu filho. Pronto, o que aconteceu? Acabou o dia. Talvez, muitas vezes. Por quê? Porque é isso, as dificuldades são imprevisíveis. Acidentes, tragédias, tudo vem muito rápido. Provérbios 27, Salomão lhe diz o seguinte, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia pode trazer. Então essas são 3 verdades, previsível, inevitável e imparcial. Todo mundo vai passar uma hora ou outra, e existe 4 que eu quero muito rapidamente falar com você nessa noite, vales que com certeza você vai passar por isso na sua vida. Com certeza você vai passar isso na sua vida. O primeiro vale é o vale de Sidim. É de Sidim, não do Cidinho, tá? É vale de Sidim. Tá? O segundo vale é o vale da Carines. Não. Nada a ver. O vale de Sidim. Está lá em Gênesis capítulo 14. Depois, se você quiser anotar e ler com mais calma, ok? Eu não vou ler inteiro porque é muita coisa. Mas Gênesis capítulo 14 ele é um capítulo incrível, principalmente se você gosta de cenas épicas de guerra. Quem gosta de filmes épicos de guerra, aquelas coisas assim? Cara, Gênesis 14 ele é incrível. Ele é incrível por causa disso. E, aliás, a Bíblia ela tem alguns textos incríveis. E Gênesis capítulo 14, ele fala de uma guerra que deixa qualquer guerra recente que a gente tem visto filmes aí no chinelo. O Hobbit, quem gosta aí da série do Hobbit, Senhor dos Anéis e tal? Eu gosto. O último filme da série do Hobbit é A Guerra dos 5 Exércitos. Quem já assistiu esse filme? Então, é legal, você fala, meu Deus, é muito exército para uma batalha só. Ok, Gênesis capítulo 14, ele não está falando de 5 exércitos, ele está falando de 9 exércitos. Então aqui está falando da guerra dos 9 exércitos. Para você ver como é que a Bíblia é massa, velho. Só para você entender rapidamente. Existiam 4 tribos tentando dominar 5 tribos. E eram 4, quem estava dentro tentando se proteger, e quem estava fora tentando conquistar mais ainda. E lá em Gênesis 14, eu vou ler alguns versículos muito rápido. Diz o seguinte: após esses fatos, Anrafel, rei de Sinear, que depois ele se torna Sodoma, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, no bom nome de filho, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, declararam guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, contra Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é outro nome de Zoar. O segundo grupo de reis, os que sofreram ataque, reuniram-se no vale de Sidim, isso é, o Mar Salgado, onde depois se transformou realmente o Mar Morto. Eles se submeteram ao domínio de Kedorlaomer durante 12 anos, mas no 13º ano eles se rebelaram. Não gostei, vamos brigar. Tipo isso, resumidamente. Foi então que o rei de Sodoma, com o apoio dos reis de Gomorra,
entrou em guerra. Estou pulando algumas coisas, ok? Eles se alinharam para combater os inimigos no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Eleazar. 4 reis contra 5. Consegue imaginar isso? Muito louco, velho. Eu já fico imaginando a trilha sonora e tal, e é muito louco. Tipo, tipo, aí, né? Fica muito louco. O vale de Sidim era pontilhado com poços de piche. Na fuga, presta atenção que aqui é o ponto. Na fuga, o rei de Sodoma e de Gomorra caíram no poços de piche, mas os outros escaparam e foram para as montanhas. Os 4 reis se apoderaram de todos os bens que havia em Sodoma e Gomorra, todo alimento e todas as ferramentas, e seguiram o seu caminho. Foi nessa ocasião que o sobrinho de Abraão foi capturado. No próximo capítulo você vai ver isso, que o sobrinho de Abraão, que tinham se separado, foi capturado justamente nessa situação. Então tinha poços de piche, e eles foram tentar fugir. Quando eles foram fugir, eles ficaram presos dentro desses poços. Eles caíram nos buracos. O que acontece então, resumidamente, nesse vale? Eles correram de alguma coisa. Quando eles correram, eles escorregaram em alguma coisa. Quando eles escorregaram em alguma coisa, eles caíram em alguma coisa. E quando eles caíram em alguma coisa, eles ficaram presos nessa coisa. É o processo de muitas pessoas na vida. Tentam fugir de algumas coisas, escorregam, caem e ficam presos. Quando você corre de algumas responsabilidades, quando você corre de alguns conflitos, quando você corre de algumas posturas que você precisa assumir, quando você corre, quando você está fugindo de alguma coisa que você precisa decidir, você está passando pelo vale de Sidim. Só que muitas vezes você, nesse processo de fugir, no processo que você está correndo, você está fugindo, você escorrega, você cai dentro de um buraco e você fica preso naquele buraco. Sidim é o vale do fracasso, onde você corre, você escorrega e você fica preso. Com certeza você vai passar por isso na sua vida, se é que você já não passou. Você com certeza vai passar algumas coisas na sua vida que você realmente vai fracassar. Vai ter situações que você vai acabar fracassando quando você tentar fugir dessas responsabilidades. E a pergunta que Deus está olhando para você falando hoje é: ei, qual é o teu vale de Sidim hoje? Do que você tem fugido? Do que você tem fugido? De qual responsabilidade? De qual conflito? De qual decisão? O que você está correndo? E quantos aqui estão correndo de Deus? Dizem que estão caminhando perto de Deus, dizem que estão caminhando junto a Deus, mas estão fugindo. Ou na primeira oportunidade que vê a circunstância, se apertar, foge. Só que muitas vezes, na hora que vai fugir, encontra um poço de piche. Qual é o teu poço de piche? Para uns é o bar, para outros são balada, para outros são vícios, para outros são lugares estranhos, para outros são hábitos ruins, para outros são relacionamentos destrutivos. Qual tem sido o seu poço de piche? O que tem te prendido? O que tem acontecido na sua vida que está te prendendo? Qual tem sido o seu vale de Sidim? Mas uma coisa eu te falo nessa noite: não importa o seu poço de piche, não importa o que está te prendendo, não importa o que está te fazendo ficar estagnado na vida, Jesus pode te tirar de lá. O vale de Sidim é algo frustrante, o algo de Sidim são os nossos fracassos, o vale de Sidim é algo que é o seu fracasso público. É aquela coisa que você tentou fazer escondido, mas todo mundo ficou sabendo da sua desgraça. E isso se torna motivo de gozação, isso se torna motivo de dúvida para o seu caráter. Quantas pessoas passaram por circunstâncias na vida que foram fracassadas, que foram momentos humilhantes da sua vida, e de repente, mesmo que você se levanta, as pessoas continuam olhando para você e taxando e te etiquetando e simplesmente dizendo que você é uma coisa que você já foi lá no passado. Eu não tenho a história mais linda de vida. Tem muitas coisas da minha vida que eu não me orgulho, mas nem por isso eu estou preso. Se tentam me prender num vale, desculpa, você não tem poder. Quem caminha comigo é o Senhor Todo-Poderoso, que diz que mesmo no vale da sombra da morte eu não temeria, porque Ele estaria comigo. Mas existem muitas coisas que ainda estão te prendendo. Existem muitos vales que ainda te prendem. Existem muitos piches na sua vida. Jesus quer te tirar do lugar embaraçoso. Jesus quer te tirar do lugar de fracasso. Amém? Segundo vale, Números capítulo 13 diz do vale de Escol.
ou Escol. Cada um leia o que quiser. O Vale de Escol, alguns já conhecem, acho que a maioria já conhece a história, é o vale onde os 12 espias foram selecionados para ir espiar a terra. Claro, o espia foi espiar. Né? O espia foi espiar a terra. Onde ali, o povo, só para você entender resumidamente, o povo ficou com o Egito 400 anos como escravo, Deus levantou Moisés, Moisés foi lá, brigou com o faraó e etc, acho que todo mundo conhece a história. Quando o povo estava saindo, Deus queria levar eles para a terra prometida, e Deus nesse processo, Ele fez vários testes com o povo de Deus. Ele chegou, eles ficaram caminhando 40 anos, enquanto não passaram nos testes, Deus falou, vocês não vão entrar na terra enquanto vocês não passarem nos testes. E aqui foi exatamente um dos testes, que eles estavam prestes a entrar na terra, eles estavam ali com um pezinho ali, tipo, é agora, vamos lá. E eles separam então 12 pessoas, cada um de uma tribo, e mandam para a terra, mandam para o Vale de Escol, para ver qual é a da terra. Números capítulo 13 diz, quando chegaram ao Vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. É aquela foto que o pastor já colocou, de 2 homens carregando um cacho de uva. Quantos lembram disso? 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Eu não sei você, mas o que Deus queria mostrar para eles é o seguinte: ei, essa terra é um lugar de oportunidades. A terra prometida é um lugar de oportunidades. Olha para alguém do seu lado e fala, a terra prometida é um lugar de oportunidades. E no versículo 27, aqueles caras chegaram e começaram a dar o relatório. E deram o seguinte relatório para Moisés. Moisés, seguinte, entramos na terra a qual você nos enviou, onde realmente há leite e mel com fartura. Aleluia. Aqui estão alguns frutos delas. Mas, tem sempre um mas. Tem sempre um mas. A vida é assim, tem sempre um mas. Mas, o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Peraí. Eles estavam demonstrando um extremo complexo de inferioridade. Eles tinham experimentado as maravilhas no Egito. Eles viram Deus abrir o mar vermelho. Moisés foi conduzido, eles viram vários milagres, tinha o maná, tinha um monte de coisa acontecendo, e mesmo assim, quando Deus falou assim, ei, eu fiz vocês todos passarem por isso, cheguei até aqui, porque eu vou dar essa terra para vocês, olha como é que ela é boa, ele simplesmente olha e fala assim, realmente é muito boa, mana leite, mana mel, é bom pra caramba, eu vi aí o tamanho do cacho de uva, mas é complicado, tem uns caras muito grandes lá. O grande problema do ser humano é isso. O ser humano, ele quer viver de sombra e água fresca. Porque ele simplesmente se move naquilo que ele acha que ele pode fazer, e nunca naquilo que Deus pode fazer. O problema do ser humano é isso, ele se move pela sua vista. É interessante você observar que tem algumas versões desse texto que diga, aos olhos deles, dos gigantes, nós éramos como gafanhotos. Eles nem tinham conversado com nenhum gigante, mas eles olhavam os caras grandes e falavam assim, eles estão enxergando a gente como gafanhoto, vão destruir a gente na primeira. Muitos de nós passamos por esse vale, e o Vale de Escol é o vale do medo. Quantos de nós vivemos no medo? Quantos de nós Deus coloca uma oportunidade incrível na tua frente, e você, por causa do medo, você cai fora? Ei, mas é uma bênção! Mas vai dar trabalho. Ei, mas vai ser incrível você andar com Jesus. Mas eu tenho medo de abandonar isso, eu tenho medo de ir contra meu chefe, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo do que vão falar de mim, e você é tomado pelo medo. Eles chegaram num ponto que eles tinham uma decisão, eles tinham algo que eles poderiam escolher. E aí, vamos para cima ou recuamos? Mas no Vale de Escol, se você estiver passando por isso, de algum modo, ou você avança ou você desiste. Mas eu creio num Deus que nos dá força, que se Ele mandou a gente ir, a gente tem que ir. Porque a palavra de Deus diz que fala, nós não somos povo que volta atrás.
Nós não somos povo que volta atrás. Deus me livre que me ajude com o Espírito Santo e com pessoas sábias ao meu redor, que à medida que Deus manda eu ir para frente, eu tenha medo. Deus me livre disso, mas que Ele coloque pessoas ao meu redor e que eu esteja cada dia mais firmado com Jesus, que quando Ele me falar, Timóteo, vai, eu simplesmente faço igual Abraão, no dia seguinte eu levanto e vou. E não fica assim, mas será? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu acho que eu não vou. Deus me livre disso. Deus me livre disso. Por quê? Porque se Deus falou, se tem uma coisa que eu quero é responder o que Deus está falando. Quando Deus der algumas direções, eu simplesmente quero falar, Senhor, a minha resposta antes do Senhor falar já era assim. Se o Senhor falou, está falado. Quantos querem assim viver um estilo de vida assim também? Aquele povo, ele falhou no teste, eles falharam em confiar. E hoje, Deus está te perguntando, qual é o seu vale do medo? Qual é o teu lugar de medo? O que você tem tido medo para mudar na sua vida? Medo de mudanças, medo de abandonar algumas coisas, medo de tomar algumas escolhas, medo de decidir algumas coisas. O que tem sido o seu lugar de medo hoje? Se você estivesse naquele vale, você encararia toda essa circunstância como um obstáculo ou como uma oportunidade? Terceiro vale é o vale de Elá. Esse, amado, com certeza você vai passar muitas vezes nesse vale de Elá. Com certeza você vai passar diversas vezes no vale de Elá. Por quê? É nesse vale que um certo menininho chamado Davi enfrentou um certo gigante chamado Golias. É nesse vale aí, no vale de Elá. Lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 2 diz o seguinte: Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra. Então, um estava num monte de um lado, o outro estava no monte do outro. E havendo o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ao ouvir as palavras, versículo 11 diz, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Por quê? Porque Golias, ele chegou, saiu e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos botar o povo para brigar não. Vamos resolver de homem para homem. Eu sou o campeão daqui, deixa eu ver qual que é o campeão de vocês aí de Israel, vamos brigar. Quem ganhar, vamos fazer um campeonato de braço de ferro. Ou para o ímpar, sei lá. Mas não, Golias queria mesmo cair para o pau. E ele ficou vários dias. E tem algumas versões que diz que Golias, ele chegava e gritava, tem homem aí? Já pensou? Você está ali, um acampado de um lado, um acampado do outro, você, o rei, está lá, morrendo de medo, por causa de um homem de 2,90 metros de altura, que a Bíblia, que diz, a história, existem alguns relatos históricos que diz que tinha um cara só para carregar o escudo dele. Imagine um cara que precisa de um cara para ajudar a carregar o escudo. Devia ser bem forte, né? O cara não deveria ser pequeno. E aí ele fala assim, vamos brigar. E aí ele começa todo dia a ameaçar, e ele ainda vira e fala assim, tem homem aí? Ô irmão, sacanagem. E aí, Davi, o cara que escreveu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele chega para o rei, versículo 32, Davi chegou a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Todo mundo do exército estava com medo. Mas o vale de Elá, quando você entende quem está com você, ele perde toda a sua força. O vale de Elá é o vale do conflito. Quando você está de frente a um grande desafio. Onde você olha e fala assim, eu não vou conseguir vencer este gigante. Meu Deus. O vale de Elá é onde você enxerga as circunstâncias, você enxerga muitas vezes, seja saúde, seja um conflito, seja um grande desafio, que todo dia aquilo fica te azucrinando, todo dia fica te azucrinando, todo dia fica falando para você tomar uma postura, e você fica ali, perante aquele grande desafio, fala assim, e agora? Esse vai ser, eu acho que um dos que a gente vai mais passar na vida, o vale dos grandes desafios. Quando você abre a fatura do seu cartão de crédito, você fala, esse é um vale do grande desafio. Para muitos vai ser um resultado de um exame. Para muitos vai ser
arrumar um emprego, para muitos vai ser uma circunstância de família, para muitos eu não sei qual vai ser a sua circunstância, mas constantemente nós passamos por vale de Elá. Lugares onde você olha e fala assim, eu não vou conseguir vencer esse gigante. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque Ele está comigo. Quarto vale, vale de Baca. Salmo 84. Baca literalmente significa lágrimas. Esse lugar é um lugar muito seco, era um lugar desértico. E se você quisesse ir até Jerusalém como peregrino, você teria que passar por esse vale. E nesse caso, ele é uma metáfora quando tudo secar na sua vida. Quando todas as suas fontes secarem, quando toda a sua alegria, quando todas as suas provisões, quando tudo ao teu redor realmente se transforma em lágrimas e seca. Onde você olha e não vê mais esperança, onde você olha e não vê mais paz, onde você olha e você não vê mais suprimento, onde você olha e você não enxerga uma saída. Esse é o vale de Baca. Mas a palavra do Senhor diz, Salmos 84, como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. São felizes os que encontram força em quem? Em Deus. Por quê? Versículo 6, ao passarem pelo vale de Baca, ao passarem pelo momento de lágrimas, ao passarem pelo momento de sequidão, ao passarem pelo fundo do poço, fazem deste lugar um lugar de fontes. E as chuvas de outono também o enchem de cisternas, de bênçãos. Aquele que confia no Senhor, não importa se você está passando por um vale seco, fontes no meio do deserto brotarão. E versículo 7, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Quando você vai no vale de Baca, é quando você não se sente perto de Deus. Quando você não se sente perto do seu marido, quando você não se sente perto da sua esposa, quando você se sente longe dos seus filhos, quando você não se sente perto de ninguém, você está sem emoção, você está sem alegria, você está sem energia, você está em luto, você está deprimido, você só chora. Quantos já passaram por tempos assim? A Lidiane, ela tem uma frase que eu acho incrível, ela assim, você só enxerga cinza nessa fase. Você não consegue enxergar as cores. E quando a gente passou pela situação do João, eu lembro que ela entrou numa depressão profunda e ela estava nesse vale. E por muito tempo ela olhava e falava assim, Tim, eu não consigo enxergar a vida colorida, eu só enxergo cinza. Eu só enxergo preto e branco. Eu só enxergo cinza na minha frente. E a vida era apática, a vida era tudo era sem vida. Por mais que tinha algo nas mãos, por mais que tinha a bênção do João nas mãos, por mais que nós vivíamos tempos incríveis de suprimento de Deus, ela fala assim, eu só consigo enxergar cinza na minha frente. Mas Jesus é incrível. Eu lembro um dia que nós estávamos com um amigo nosso, numa janta, conversando sobre assuntos que não tinha nada a ver. E ele simplesmente sentiu de orar pela Lídia. Ele falou assim, Lidiane, eu quero orar por você. E ela já estava num processo com Deus, ela já estava passando por algo com Deus. E ela simplesmente, no meio da oração, sem ele saber de nada da história, ele não sabia de nada, de que ela estava nesses tempos, não sabia de nada. Ele simplesmente olhou para ela e falou assim, olha, eu vejo Deus colocando na sua vida uma paleta de cores. E aquele dia ela mudou totalmente. E aquele dia nós glorificamos a Deus, porque realmente, a partir daquele dia, ela voltou a ser aquilo que Deus tinha planejado que ela fosse. Ela voltou a ser a mulher que Deus planejou que ela fosse. E ela olhava, ela falava assim, eu enxergo as coisas coloridas hoje. Porque o nosso Deus é um Deus colorido. Eu não enxergo mais o cinza, eu não enxergo mais. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto da música Cidade do Amor, que fala das cores do céu, não se igualam a ti. Se eu pudesse, eu tocava todo domingo. O hino oficial da igreja, Cidade do Amor. E cada vez, eu saio na porta de casa, no final da tarde eu vejo o entardecer do sol. E cara, a gente é muito privilegiado de morar em São João, porque o pôr do sol nessa cidade, fala sério.
Fala sério, não tem como você não olhar aquilo e sentir a presença de Deus. Às vezes eu estou indo para casa, o caminho da minha casa pega bem o pôr do sol, eu olho umas cores e falo assim, não existe essas cores. E aí eu falo, Deus, Ele é incrível, porque se Ele criou isso, Ele é muito mais bonito que isso. Enfim, eu não quero chorar. O tipo de pessoa que Deus quer que você se torne, essa pessoa que brota água de dentro de você. No meio desse lugar seco, no meio do seu desespero, pode ter certeza, Deus quer transformar nesse lugar seco, um lugar de fontes, onde rios de água viva fluirão do seu interior. Para aqueles que prosseguem de força em força o caminho de Deus. Deus, Ele quer de degrau em degrau, à medida que Ele vai enchendo um poço, à medida que Ele vai enchendo outro poço no lugar de deserto, Ele vai te transformando cada dia mais parecido com Jesus. Ele vai te transformando num processo de maturidade a cada dia, de glória em glória, de força em força. É isso, até nós nos apresentarmos em Sião. E um dia nós chegaremos diante de Deus. E Deus vai olhar para nós, Ele não quer saber o que você tem. Ele não quer saber quantos carros, quantas casas. Ele não quer saber de nada do que você tem. Quantos pares de sapato, quantas camisas. Ele não quer saber de nada. Ele simplesmente quer saber do teu caráter. E Ele vai olhar para você e falar assim, meu filho, quando você esteve nos vales da vida, você se deixou ser trabalhado. Você deixou eu trabalhar no meio do deserto. Você confiou em mim. Você estendeu a mão para mim para que eu pudesse te ajudar, para que você pudesse crescer. Amado, o vale do fracasso, o vale do medo, o vale do conflito, o vale das decisões, o vale de confusões, o vale de problemas, o vale da sombra da morte. Você, à medida que passa por todos esses desafios da vida, você tem deixado Deus trabalhar na sua vida. Existem momentos na nossa vida que, infelizmente, só quando nós estamos em meio a lágrimas, nós conseguimos enxergar algumas coisas de Deus. Infelizmente, nós somos assim. E foi nesses momentos de lágrimas, tanto com a Lidiane, quanto com o João, e quanto uma outra série de coisas que a gente já passou na nossa vida, onde nós sentimos Deus estender a mão e falar, eu estou aqui. Você não precisa caminhar sozinho no vale da sombra da morte. E foram nesses momentos onde Deus criou marcas profundas no nosso coração. Foi nesses momentos onde Deus criou coisas incríveis. Mesmo no lugar de lágrimas, Deus está trabalhando em você. Quando você se rende a Ele, Ele se importa. Existe uma promessa em Apocalipse 21 que fala que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Mateus capítulo 5, Jesus fala, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. O lugar de choro é um lugar de intimidade muitas vezes. É ali onde nós realmente tiramos todas as nossas máscaras. É ali onde realmente nós tiramos tudo aquilo que nós tentamos mostrar que nós não somos. E nos rendemos totalmente a Deus, para que Ele fale, filho, agora eu posso começar a trabalhar em você. Porque você está mostrando quem você realmente é. Agora deixa eu te contar o que eu quero que você seja. William Booth, ele foi o cara que criou o Exército da Salvação. Uma vez ele recebeu uma carta que falaram para ele, falaram assim, William, eu já tentei de tudo. Eu já tentei falar de Jesus, já tentei pregar, já tentei criar canções, já tentei fazer eventos, já tentei de tudo. O que eu faço para levar as pessoas a entenderem o amor de Jesus? E ele respondeu um telegrama com 2 palavras: experimente chorar. Por quê? Porque quando você chora, é porque você realmente se importa com aquilo. Ninguém chora quando você não se importa com nada. Muitas vezes nós precisamos passar pelo vale de choro. Nós precisamos passar ali pelo vale de choro. Mesmo em meio a todas as coisas, para que nós possamos experimentar verdadeiramente quem Deus é. Você quer experimentar verdadeiramente Deus? Não tenha medo por onde você vai passar. Não tenha medo do que você vai enfrentar, mas tenha certeza de quem está com você. O versículo fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque Ele está comigo. Agora, o que eu preciso lembrar em meio aos vales? O que eu preciso lembrar? Porque tenho certeza que, pelo menos desses 4, você deve ter se identificado, coisas que você já passou na sua vida, coisas que você está passando na sua vida. E se você não tem nenhum nem outro, pode ter certeza que você vai passar por isso. Agora, o que você precisa lembrar quando você estiver passando por essas circunstâncias? Primeiro, lembre-se, eu não estou sozinho. Deus está comigo. Olhe para alguém do seu lado e fala assim, eu não estou sozinho. Deus está comigo.
Salmo 23, que é o versículo que nós estamos falando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Todos nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Todos nós passaremos por lugar de mortes. Todos nós passaremos por lugares complicados. Todos nós. Agora, esse texto tem algo que me chama muita atenção, que ele fala, ainda que eu ande pelo, ainda que eu passe, o vale ele passa, a não ser que você queira morar no vale. Misericórdia. Mas ele está falando, ainda que eu ande, ou seja, ainda que eu passe, o vale é temporário, você não fica no vale, você passa por ele, não é para sempre, o teu sofrimento não vai durar para toda a vida não, ele é temporário, ele vai passar, fica calmo, confia no Senhor, você vai passar, entrega tudo para o Senhor, você vai vencer, é só você entregar. Por quê? Porque ele está falando ali, ó, porque tu estás comigo, ele está com você. Mesmo no lugar de morte, mesmo no lugar de perda, mesmo no lugar onde não existe mais nada, mesmo no lugar sombrio, Deus está com você. Sabe por quê? Porque existem algumas coisas que nós temos que entender a respeito das sombras. Primeiro, a sombra, ela é sempre maior do que aquilo que realmente ela é. Se eu pegar e ficar na frente de uma luz, a minha sombra vai ser muito maior do que eu. É ou não é? A sombra, ela é sempre maior do que ela aparenta, do que realmente a coisa é. Por exemplo, você olha uma sombra de um caminhão. Nossa, caminhão grande. Não é tão grande assim. A sombra, ela é sempre maior do que realmente é. E segunda coisa que você tem que aprender a respeito da sombra. A sombra não pode te machucar. Já viu alguém falar assim, rapaz, você viu, fulano foi atropelado. Pelo quê? Por uma sombra. Coitado, velho, está na UTI faz uma semana. Por quê? Foi atropelado por uma sombra. A sombra ela não pode te ferir. Porque você não está sozinho. Terceira coisa, você não pode ter sombra se não tiver luz. Só existe sombra porque existe a luz. Só existe sombra. A sombra é a evidência de uma luz na sua vida. Se você tem passado por sombra, saiba, tem luz na sua vida. Entenda. Sem luz, sem sombra, Deus está comigo. Agora, o grande problema da sombra ser assustadora é a maneira que nós lidamos com ela. Porque uma vez que você olha para a sombra, você deu as costas para a luz. Você só enxerga a sombra quando você dá as costas para a luz. Experimenta olhar para a luz, você não vai ver sombras. Toda vez que você tiver medo, olhe para a luz. Jesus ele falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está passando por sombra? Olhe para a luz. Quando você estiver com medo da sombra, simplesmente olhe para Jesus. Jó 12:12, falando, Deus ilumina o que está escondido em lugares profundos e escuros e converte a densa escuridão na luz do meio-dia. Isaías 43, quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando estiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e perseguições não se queimarão. As chamas não farão mal a você. Glória a Deus por isso. Segunda coisa que você precisa lembrar quando estiver no vale. Segunda coisa, Deus tem um bom propósito para o meu vale. Romanos capítulo 5 diz o seguinte, Paulo está dizendo, não é só isso, mas nós também nos gloriamos gloriamos no quê? Tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Lembre-se, o vale está construindo o seu caráter. E é isso que importa. O vale ele está construindo o seu caráter. A cada dificuldade que eu passo, a cada situação de vale que eu passo na minha vida, a cada circunstância de vale que eu e Elidiane nós enfrentamos constantemente na nossa vida, nunca vai embora esse vale. Vales que tipo, a gente sai de um vale e vai no outro. Eu preciso trocar de GPS, né? Porque só tem vale no meu caminho.
nesse ponto que eu falo assim, tá bom, Jesus, realmente, eu preciso ser bem tratado. Mas vamos lá, de glória em glória, sem perder a esperança. Porque hoje, amado, eu vou ser bem sincero com você. Se você me perguntar, você tem medo dos vales? Talvez um pouco de medo tenha, mas eu nunca vou deixar de enfrentar um vale, porque eu sei quem está comigo. É isso que você tem que entender. A gente fica esperneando, por que eu estou passando por isso? Ah! Não, entenda, quem está passando comigo nessa dificuldade? Porque eu sei que a glória mesmo, a alegria plena e livre de problema, só lá. Lá a gente vai desfrutar de tudo isso. Então, quando não chegar lá, deixa eu caminhar com quem pode me ajudar. Sabe, às vezes a gente se sente realmente mergulhado num oceano escuro, onde quando você chega nesse momento da dificuldade, você tem uma escolha, ou eu me afogo, ou eu saio nadando. Ou eu me afogo, ou eu saio nadando. E tem um versículo em Oséias que eu acho incrível esse versículo. Oséias capítulo 2, versículo 15. Deus ele fala assim, eu vou transformar o vale do coração partido em portal da esperança. Eu vou transformar o seu problema, o vale do seu problema, em um vale de esperança. Eu vou transformar a sua dificuldade em esperança. Terceira coisa que você precisa se lembrar. A recompensa vai durar para sempre. Seremos recompensados se perseverarmos. 2 Coríntios capítulo 4 diz, esses nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e não durarão muito. Entretanto, esse curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós para todo o sempre. Eu sei que muitos de nós vamos chegar no céu, na hora que vemos toda aquela glória, aquela beleza, vai falar assim, por que eu reclamava tanto lá na terra? Olha só o que estava me esperando aqui. Por que eu não pude aproveitar mais tempo com Jesus lá, sabendo que era essa a minha recompensa? Faz sentido isso para você? A verdade, amado, é que nós vamos passar por muitos vales na vida. Mas a diferença é com quem eu estou passando. Porque o Senhor é meu pastor. E eu tenho à disposição o poder dEle, a proteção dEle, a paz dEle, o propósito dEle, a presença dEle. Você só tem que decidir uma coisa na sua vida. Quem é o seu pastor? Jesus realmente é seu pastor. Você realmente entrega tudo para Ele. Você tem que se render. Você tem que se entregar. Deus, eu não vou sair daqui se o Senhor não sair junto comigo. Essa tem que ser a nossa oração diária. Deus, se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Deus, se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Porque o último vale que você vai ter que passar todos os seus dias está lá em Joel. Joel. Multidões, multidões no vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Todos os dias você tem que decidir a quem eu sirvo, a quem eu escuto. Nesse ponto aquela música é muito boa, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Esqueci o resto. Eu escolho Cristo. Já morri para a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri para a minha vida, agora eu vivo. Cantar eu canto, mas declamar deu ruim aqui, deu ruim. Hoje Jesus está olhando para você, amado, e está falando justamente isso. Ele está te levando hoje no vale da decisão. Eu não sei qual é o vale que você está passando. Feche seus olhos onde você está. Tome essa decisão hoje, decida hoje viver o melhor caminho, viver na companhia do melhor de todos, que é Jesus.